Coisa Estamos boa. ao vivo. O pessoal, já tem até uma pessoa ali nos vendo ali. Não sei quem é, mas já tem uma pessoa ali nos vendo. Deixa o like aí, viu? Pessoal, é o seguinte, ó. Uma boa noite para vocês. Que essa semana, agora fim de semana, é domingo, é Dia dos Pais. Quem tem pai, por favor, fique junto com ele. Esqueça essa questão de eu não tenho dinheiro para dar um presente para o meu pai. O melhor presente para o teu pai é você estar com ele, dar um abraço nele, dizer que ama ele, e independente se você pode ou não dar um presente para ele, esse é o melhor presente, esse é o que ele quer. Claro que se você tem condições de dar um presente para ele, Maria, a Maria, obrigado, Maria, pelo joinha. Se você tem condições de dar um presente para o teu pai, pode dar, porque realmente é isso que ele gosta, é isso que ele precisa que seja adulado. Porque não é fácil ser pai, né, ô Júnior? Eu Não, estou não é aqui fácil, hoje, mas é muito bom. eu estou aqui hoje com meu amigo aqui, Júnior Caminhoneiro. A gente tem hoje uma tarefa que não é uma tarefa fácil. É uma tarefa de análise política sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer aí, o que pode acontecer na nossa conjuntura municipal, aqui para nós que moramos em Alvorada, no Rio Grande do Sul. Vamos olhar também para ela, vamos olhar também para o Brasil e vamos olhar também para o planeta, porque também no planeta essas coisas estão se transformando, essas disputas políticas, essas coisas todas. Mas eu trouxe para conversar comigo sobre esses temas hoje, até porque há pouco tempo agora fechou as convenções, acabaram as convenções, então está definido quem serão os candidatos e quem não é candidato. Então dá para a gente fazer uma análise já do quadro político, como é que ele se movimentou nesses últimos dias aí, quem foi para onde é que estão, né? O que aconteceu. Então nós pretendemos hoje fazer um pouquinho dessa análise política, né, hoje. Aí eu trouxe meu amigo Júnior Caminhoneiro, já fui várias vezes, já foi candidato a prefeito aí pelo PSOL, né? Já passou por esses outros partidos. Tem uma. Por que o Júnior Caminhoneiro? E olha só, porque eu adoro, quanto trabalhador, o trabalhador que cria consciência política. Né? Eu sei que não é fácil, o cara todo dia trabalhando, ainda tem que ter tempo ainda para estar pensando política. Mas, sabe, a gente tem que tirar um pouquinho de tempo para pensar a política, porque ela influi em tudo que está na nossa vida. Em tudo que acontece, o nosso futuro, o nosso passado, tudo influiu a política. Né? Se a gente não quer decidir, tem quem queira decidir pela gente. Está cheio de gente querendo decidir pela gente. Então, é importante isso. Então, eu queria cumprimentar essas pessoas que vão ver esse vídeo agora, que vão ver esse vídeo depois, dizer que eu espero que elas estejam bem, que sejam abençoadas aí pelo Dia dos Pais que vai acontecer, que Deus esteja abençoando elas como está abençoando a mim e ao Júnior Caminhoneiro. Boa noite, então, formalmente, Júnior Caminhoneiro. Tudo bem contigo? Como é que tu está? Boa noite, tudo bem? Um pouquinho cansado, porque tu sabe, Vinícius, que eu acordo às 4 da manhã e saio às 5, né? Gosto de acordar uma hora antes para tomar um café descansado. E na peleia sempre, na luta sempre, para trazer o pão das crianças, que elas não perguntam de onde é que vem, né? Tem que trazer. Sim. Então aí, muito boa noite, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar contigo, conversar contigo, ou pessoalmente, ou virtualmente. Agradecer também a Maria Cantanhê de Castro, que já mandou um joinha para nós ali. E quem ver agora ou ver depois também, sinta-se cumprimentado. Isso, muito bom. Tu sabe que, olha, às vezes eu fico olhando essa questão das disputas internacionais. Agora nós estamos também em meio à eleição dos Estados Unidos. O Biden há pouco tempo desistiu e deixou a vice dele, que é a Kamala Harris, no lugar dele para ser a candidata que vai disputar a presidência da República contra o Trump, que já foi presidente e que nós conhecemos muito bem. Eu acho que o importante é que nesses últimos anos aí, a gente tem ouvido muito falar de muita coisa.
E aí, aqui nós vamos ter uma live que você vai ver que é uma live com trabalhadores, com pessoas. Eu trabalho, tenho minha jornada de trabalho também, me aposentei quanto trabalhador por tempo de trabalho, com carteira assinada, com tudo. Então, o Júnior também já falou, acorda às 6 horas da manhã para ir trabalhar. Então, fica tranquilo que nós vamos ter um papo de trabalhador hoje. Então, o que a gente vê muito hoje se falar? Muito hoje se fala sobre direita, esquerda, centro, extrema-direita, extrema-esquerda. Olha, nesse mundo e nesse universo político, existe tudo isso. Aí, por exemplo, a Kamala, que é a candidata lá nos Estados Unidos, ela concorre contra o Trump, que é extrema-direita, vamos dizer. Então, para essa extrema-direita lá, a Kamala é uma comunista, como eles chamam, como eles gostam de chamar, né? Nós olhando que é aqui... comunista e chamam alguém de comunista. Então, nós olhando aqui do nosso, né, como é que é, do nosso cantinho, a gente diz assim, pô, ela é comunista. Entende? Então, é umas loucuras que eles botam e fazem essas coisas muito para confundir a cabeça do trabalhador. Eu gosto sempre de trabalhar com os trabalhadores sobre uma ótica do quê? Daquilo que está, se tu for estudar numa faculdade, está lá, em qualquer faculdade está, desde as faculdades dos Estados Unidos até as faculdades do Brasil, está lá, que Karl Marx determinou sobre a questão da mais-valia, do trabalho, né? Classes sociais. Isso é o que você não deve perder de vista. Classes sociais. Qual é a sua classe social? Né? O que esse candidato está fazendo para que a minha classe social seja realmente, né, beneficiada nessas eleições ou nas políticas que ele vai desenvolver? Trabalhe sempre com isso, viu? Mas sempre tendo em mente uma coisa: eles mentem muito, né? Nem sempre realmente o que eles dizem é o que eles vão fazer. Mas isso é a democracia. Eu já errei muito votando, né? E como é que eu aprendi mais a votar um pouco mais correto? Votando. Não tem jeito. Ó, o cara me prometeu, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Tá, vou te dar um voto de confiança, vou votar em ti. Pô, passou todo o tempo lá da eleição, o cara não fez nada daquilo que ele me disse. Por que eu tenho que votar nele de novo? Me convence disso, eu não voto. Eu não sei vocês, mas eu não voto, entendeu? Então, se ele não cumpriu com aquilo, que ele vai me enganar uma vez, duas, três, daí já é também, né? Ó, já estou sequestrado mentalmente, né, o Júlio? Então, o máximo que ele vai me enganar vai ser uma vez. Então, é classes sociais, viu, pessoal? É a gente ver da onde que eu vim, aonde que eu estou, né? Qual é a minha classe social e como ela está representada nas diversas esferas políticas que a gente tem no nosso país, por exemplo. Então, isso é muito importante, entendeu? Em qualquer aspecto. Então, isso vale para nós que estamos aqui no Brasil, vale para nós que estamos, para o trabalhador que está lá na França, para o trabalhador que está lá nos Estados Unidos, para o trabalhador que está lá na Itália. Então, vale para todos nós. Classes sociais. Não esquece isso. Vamos partir aqui para dentro da historinha aqui do nosso município. Acabou as convenções aí, as convenções acabaram. Tu conseguiu já, assim, o Júnior, ter uma ideia mais ou menos quem são? Eu anotei algumas coisas. Tu quer que eu comece aqui ou tu vai falar aí? Parece que saiu aí a Estela Farias pelo PT, o Douglas Martelo pelo PL, Cristiano Schumacher pelo PDT e a Neuza Abruzzi pelo partido do governo, MDB, né? É isso que tu anotou também? É, isso Pelo aí. que eu vi das convenções. E vai ser dada a largada dia 16, né? Isso. Mas o que é muito importante nisso, viu, pessoal? É uma disputa bem acirrada, por quê? Porque aqui em Alvorada nós só temos um turno. Não é isso, Júlio? Só Não um tem turno. segundo turno. Não tem segundo turno. Então, quem chegar na frente nesse primeiro turno será o futuro prefeito de Alvorada ou prefeita de Alvorada. Seja qual for a diferença. Isso, seja qual for a diferença. Eu tirei algumas coisas que é importantes. Por que isso é importante nessa análise?
porque daí você tem que também fazer uma composição. Por exemplo, eu sou candidato a prefeito. Pô, eu quero me eleger em Alvorada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um vice que ele consiga ampliar o meu nível de votos que eu já tenho. Não é isso, Júlio? É o Então, cálculo também, deles. então, isso também é visto. Eu preciso também me coligar com partidos políticos que ampliem esses meus votos. Isso também. Então, é importante, eu fiz algum exercíciozinho aqui dessas candidaturas, como é que elas se comporam e quem são seus vices. Olha só, a Neuza Bruse vem com o vice o doutor Carlos Alberto. O doutor Carlos Alberto é do PSD, não é isso? Não sei. É do Não conheço. PSD. O PSD, tu vai conhecer agora, o PSD é o partido do espeto. Agora Um tu te lembrou, vereador. né? Isso, é o partido do espeto. Então, o PSD indicou o vice, que é o doutor Carlos Alberto, para compor a chapa com a Neuza Bruse. Essa chapa é composta por quem? Por PMDB, o PSD, então, que é o vice, e o Podemos. E tem também um outro grupo aqui que é interessante, que chegou e também está apoiando, a Neuza, que é o PRD. Tu sabe quem é o PRD, É uma Júlio? sopa de letrinhas que tem aí que até ontem não existia, agora já é novo. Não é o PRD. antigo PTB? Isso aí, isso aí. O PRD é o antigo PTB, porque o antigo PTB, o que aconteceu? Parte foi para um lado, parte foi para o outro, parte fundou o tal do PRD. Quem está lá, quem é um dos mais antigos, assim, pode dizer, desses que estão no PRD, é o Brum, que já foi prefeito de Alvorada, está lá junto. A Nadir, a vereadora Nadir, também estava lá, mas a vereadora Nadir saiu depois do PRD e foi para outro partido para apoiar outra candidatura. As coisas, como é que é? As cadeirinhas se mexem, está entendendo? Ela foi para o PSDB, se eu não me engano, não? Ela andou, já vou chegar lá. Então ficou essa composição. A Neuza, ela conseguiu manter eles por um certo tempo, mas quando chega ali perto, já no limite das convenções, aí quem já não quer mais sai e vai compor com quem deseja. A outra candidata é a Estela Farias, a ex-prefeita Estela Farias, do PT, todo mundo conhece, né? Dispensa apresentações. Deputada há 20 anos. Isso, ainda é deputada, está lá como deputada. Vice dela é o Juliano Marinho, que foi presidente da Câmara, vereador, que é do PSB. Junto com a Estela está PSTU, PSOL, Rede e Avante. E olha só, o União Brasil fez convenção, União Brasil liderado pelo professor Borba. Se lembra do Borba, o Júnior Caminhoneiro? Lembro. Professor Borba lidera a União Brasil aqui em Alvorada, fez convenção e tudo por candidatos e tirou apoio a Estela Farias também. Então, à frente da Estela Farias está com PT, PSB, PSTU, PSOL, Rede, Avante e União Brasil. Ou seja, todos aqueles partidinhos ali que tem da esquerda, ali que estão por ali, os extremos, mais um pouco da direita. Um pouquinho da direita, né? Um pouquinho daqui, né? Sabe, o centro-direita, aquele cara que não importa, né? Então, tudo ali junto. Vamos para o próximo aqui, que eu tenho aqui. O outro é um candidato também conhecido nosso aí da cidade, aí, o vereador eleito com um número de votos astronômico, também foi mais votado já em Alvorada, o Schumacher, que já foi presidente da Câmara, vereador por diversos mandatos, o Schumacher do PDT. O Schumacher, nesses últimos, e aí que está a grande história, o Schumacher
fazia parte da base do governo do Apolo. Aí eles saíram do governo Apolo já numa discussão porque o Schumacher queria ser candidato a prefeito por Alvorada. E, claro, o PMDB e o Apolo querem a Neuza Abruzzi, que é a candidata deles. Então, nessa discussão, eles deixaram de compor a base de apoio do governo e saíram do governo. Foram para o PDT. No PDT, eles ficaram até agora, onde teve as convenções. E olha só, quando eles saíram do PDT, quando eles saíram do governo, me desculpe, eles tinham uma secretaria, por exemplo, no governo Apolo. Tiveram que sair tudo e deixar a secretaria. A secretaria ficou com quem no governo Apolo? Sabe disso, Júlio? Eu vou te contar. Não sei com quem ficou. A secretaria ficou com o Republicanos. Conhece a galera do Republicanos? Quem era o secretário? Eu não sei te dizer quem era o secretário, mas a galera eles têm o vereador lá na Câmara, que eu acho que hoje é presidente da Câmara até, que é do Republicanos, que o Republicanos é ligado ao pessoal da Igreja Universal, essas coisas, entendeu? É esse pessoal. Eles ficaram com a secretaria e com as coisas. E ficaram no governo até agora. Aí, nesse momento, aí, quando antes das convenções, eles fecharam pularam da barca. Pularam da barca, fecharam um acordo com o Schumacher e foram apoiar o Schumacher, indicando o vice, que é o Márcio Barcelos. Márcio Barcelos é o vice do Cristiano Schumacher nessa chapa que tem PDT, Republicanos, PRTB e o Agir. E o último candidato, não menos importante do que todos, um candidato também já conhecido por nós aqui, Douglas Martello. Sabe o partido do Douglas Martello? PL. PL. Mas o que é o PL? Tem gente que nem sabe o que é o PL, né? O que é PL? Eu vou te ajudar. PL é o partido do Bolsonaro, né? Que está lá. Que é o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL Nacional, né? E é o partido onde todos aquele pessoal do Bolsonaro, tudo ali, pegaram e foram tudo para lá e ficaram dentro do PL e foi por onde que ele foi candidato. Apoiado por diversas pessoas, ou seja, a direita, né? Como eles gostam de se chamar, a direita. Então, eles todos, né, apoiam e lançaram a candidatura do Douglas Martello, que tem um vereador como vereador na Câmara, o pai dele, que é o Martello, né? E tem também o vice, o Valmor Freitas. Esse Valmor Freitas, para mim, foi uma incógnita que eu não consegui descobrir, na real, de onde é que ele veio. Mas aí tem, junto com a turma do Martello, tem o Cidadania e o PSDB, porque o PSDB ele acabou sendo fundado por quem? Pela Nadir, que foi lá e fundou. Peraí, chegou meu netinho aqui. Tá, para aí que a avó veio abrir aí. Abre aqui, Fernando. Então abre aí. Então a Nadir saiu de lá depois de fundar aquele partido e veio fundar outro partido que junto ali de Alvorada, tem para dentro de outro partido de Alvorada, que é o PSDB, e está apoiando o Martello. Oi, tudo bem? Cuidado aí que eu vou estar no ar. Tudo bem? Dá um beijo. Que bom. Chegou agora meu neto aqui. Então saiu lá do partido lá que ela fundou, eu guardei uma foto ali, depois. Tá bom, vou estar trabalhando aqui, depois eu falo contigo. Aí eu até pedi, a Fernanda tirou uma foto lá da fundação desse partido, junto com o Bruno, tudo estava a Neuza, estava o Bruno, estavam todos eles. A Nadir saiu de lá e veio para o PSDB e está apoiando o Douglas Martello na candidatura. Que tem PL, PSDB e Cidadania, foram os partidos que eu consegui chegar aqui. Nessa discussão toda, o Júnior, o que deu para se notar é o seguinte: quem perdeu mais nessa jogada, me parece que foi a Neuza Abruzzi, a candidatura da Neuza Abruzzi.
porque, convenhamos, nós podemos ter as nossas maiores divergências com o público aí das igrejas, né? O tipo que eles gostam de fazer política. Mas temos que reconhecer que eles têm base política e têm voto, né? Eles conseguem fazer a base deles votar. Tem O que tu voto, acha base disso tudo aí, política. Júlio? A Neuza, nessa composição dos vices, né? Ela é a que perde mais. Se tu olhar em termos de expressão política, esse doutor Alberto, tu falou? Eu particularmente não conheço ele. É muito louco o negócio. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Eu particularmente não conheço ele. Doutor Carlos Alberto. Politicamente, ele não tem expressão. Não sei que setor da sociedade ele representa, se também alguma igreja, que algum outro setor social, né? Eles são do partido, eu acho que... Peraí, deixa eu ver. PSD é o do Kassab, né? A Kassab do Kassab. Que é o mesmo do Espeto. Que é o mesmo do Espeto, né? Do vereador Espeto. Isso, do vereador Espeto. Depois, em segundo lugar, a maior perda aí, vamos dizer assim, é a do... Não sei qual é a avaliação dele, né? O Douglas Martello com o Valmor Freitas. Se tu for fazer um cálculo, na eleição passada, o Douglas Martello fez em torno de 18 mil votos. O prefeito Apolo ganhou a eleição com 24 mil votos. Então, a diferença era de 6 mil votos. Então, ele vem de uma eleição com 18 mil votos, onde ele perdeu por 6 mil votos de diferença, mas o Valmor Freitas também foi candidato a prefeito e fez ali em torno de 3 mil votos. Ou seja, se tu somar a votação dos dois na eleição passada, ainda não ganharia, não chegaria no número de votos que o prefeito se elegeu, entendeu? Não tira a diferença. Então, em termos de votação, talvez seja precipitada a escolha do vice ali, né? E aí Stella e Schumacher já têm uma escolha de vice com maior expressão política. Não sei até se maior expressão política ou maior potencial político, porque o Juliano Marinho, que é o vice da Stella, ele fez 13 mil votos. E ela fez, na eleição passada, os 24 mil votos, perdeu para o Apolo por diferença de 290 votos. Somando a votação dela mais a do Juliano, daria, o que trazem na bagagem da eleição passada, já é 37 mil votos. Então já é um potencial político bem maior, claro. Não sabemos se repete, né? Mas é o que trazem na bagagem. A questão do Schumacher. O Márcio Barcelos é um político antigo, conhecido da cidade, que sumiu por muito tempo também, perdeu muito do eleitorado dele, porém traz um partido com 3 vereadores, um partido com expressão nacional, um partido que tem maior financiamento lá do fundo eleitoral, provavelmente vai investir mais dinheiro na eleição, né? Então Stella e Schumacher aí na escolha dos vices, pelo menos eleitoralmente, não politicamente. Porque quando eu digo politicamente, é uma concordância que eu votei ou não com a coerência da escolha, com a coerência da união. Por exemplo, o partido do Schumacher e o partido do vice são antagônicos ideologicamente, né? Então, do ponto de vista de potencial eleitoral numérico, é um acerto. Do ponto de vista ideológico e programático dos partidos, é um erro, é uma incoerência, sabe? Mas os cálculos deles é vencer a eleição. E ideologia discutir depois, provavelmente. No caso da Stella, eles não são antagônicos ideologicamente, mas eles têm uma briga muito feia, uma briga muito forte que eles tiveram no passado, ficaram inimigos, né? E, para modo de vencer a eleição, dá para fazer as pazes imediatamente, entendeu? Então, tem problemas também.
eleitoralmente tem maior potencial as alianças do Schumacher e da Stella, mas tem os seus problemas que tornam discutíveis essas alianças, né? É por aí que eu vejo aí essa análise das alianças e a questão estratégica e a questão política delas. Estratégia e política caminham lado a lado, mas não são a mesma coisa. Entendeu? Tu vê Não sei o que tu achas. É isso aí mesmo, Ju. E outra coisa que eu também estava comentando hoje com a Fernanda, né? Aí tu vê os caras, olhem bem, pessoal, você que vai ver, você que vai ficar olhando aí. Aí tu vê as pessoas brigando, se matando pelos políticos. Os caras estão aqui hoje, daqui a pouco eles são inimigos, amanhã, daqui a pouco eles são muito amigos depois, entendeu? Então não existe essa diferença que a gente acha. Essa história, aliás, essa história de tornar a disputa política, ou seja, o seu partido político, como se fosse um time de futebol, né? Ah, eu torço para o meu time de futebol e deu. Ah, mas aquilo lá foi pênalti. Não foi pênalti, né? Entendeu? Não, mas aquele cara ali, aquele cara tem que ser expulso. Não tem que ser expulso, não. É time de futebol, né, pessoal? Tu está vendo que o negócio está errado, mas tu torce como se fosse, né? Olha, esqueça do que está errado, porque não é assim, pessoal. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas que vão decidir sobre as nossas vidas, vão decidir sobre as leis que regem as nossas vidas. Então, é uma decisão muito importante mesmo. E veja bem, eu me considero um trabalhador que consegui adquirir consciência política. Claro, evidentemente que essa consciência política que eu adquiri não foi fácil. E não foi também à toa. Fiz alguns cursos, fiz alguns negócios, militei, fui dirigente sindical, militei em alguns partidos políticos também, em um partido político também. Então, essa militância e esse período todo me ajudou a eu ter um pouco de visão sobre a questão política. Mas o que a gente não deve nunca esquecer quanto trabalhador? A questão prática, a única e exclusiva prática. E hoje tu vê uma política de pessoas a nível geral, mais ou menos, que é totalmente dissociada do que é o chão aqui onde a gente está, a realidade onde a gente está, entendeu? Tipo, olha como é isso. Fizeram uma pesquisa agora em Porto Alegre, qual é o maior problema de Porto Alegre? Sabe qual foi o maior problema de Porto Alegre? O maior problema de Porto Alegre que foi classificado lá foi o transporte coletivo. De quem é responsabilidade o transporte coletivo? Do prefeito, né? O prefeito é Do que tem prefeito. que, o prefeito é que tem que gerir o transporte coletivo. Bom, e onde é que está o prefeito? O prefeito é o segundo numa pesquisa que saiu agora. É o segundo colocado numa pesquisa que saiu agora. O responsável pelo maior problema da cidade é um dos líderes na pesquisa para vencer a eleição. Para Isso, cuidar da tá cidade. entendendo? Tu tá entendendo o que eu estou falando? Então, olha, as pessoas às vezes dissociam isso. Ah, porque é o fulano, porque ele é... Gente, nós estamos falando sobre coisas sérias, entendeu? Nós estamos falando sobre política de transporte coletivo. Olha, eu pego esses TM, eu fico doido com essa história, tá entendendo? Tu tem um estado onde tem uma estrutura que é a Metroplan e tu diz assim, o que a Metroplan faz? Eu sei o que ela faz. Tem um monte de cargo Nada. lá, tem um monte de cargo lá para Acomodar os apadrinhados. os apadrinhados. É para isso, tá entendendo? Porque se quisesse fazer alguma coisa, existem soluções. Aí você lança um aplicativo que tu pode pegar no celular e ver onde é que está o ônibus. Vai ali, aí tu bota ali, mas não aparece, cadê o ônibus? Não aparece, não some, desaparece, tu não consegue ver. Ah, mas nós não temos fiscal suficiente para fiscalizar os níveis. Mas não precisa, meu velho. Poxa vida, nós estamos no século XXI. Se eu tenho um aplicativo onde eu posso ver o horário do ônibus, nesse próprio aplicativo eu posso denunciar se o ônibus não está vindo, qualidade dos ônibus, se ele está atrasado, como é que ele... Eu posso fazer tudo isso e não preciso de 500 fiscal. Todo o cara que usa o transporte coletivo pode ser um fiscal do ônibus. Mas quem faz isso? Aí tu tem uma balaia de gente lá. Então é isso que eu falo, Júlio, de ser dissociado da realidade. Mas isso por quê? Tu acha que os caras pegam o ônibus?
Acho que Não, os caras. Tu acha que os só caras. carrão. Se tu acha Só que o carrão filho com o dos nosso caras dinheiro. estuda em escola pública? Não, Tu acha que os jamais. caras vão para a fila do SUS? E é isso que tu estava dizendo no começo, Vinícius. Nós temos que olhar para os nossos problemas, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Então, eles vão lá e gastam muito dinheiro com marketing. Eles pegam gente das universidades com formação em psicologia, psiquiatria, neurociência, propaganda e marketing, e põem essas pessoas a trabalhar para quê? Para engambelar a população. Eles sabem tudo como direcionar a mente humana. E eles vão para a televisão, para a rede social, para a rua. Eles têm eles usam as cores certas, as palavras certas, o discurso certo. Para quê? Para engambelar as pessoas. E o trabalhador desesperançado acaba indo no direcionamento deles, achando que está sendo levado para um lugar melhor, para um projeto melhor, para um futuro melhor. Mas não, é mais uma enganação. Eu estava dizendo no começo aqui que o trabalhador do mundo inteiro tem que olhar para a própria realidade, não para o que o político, a mídia, as grandes empresas, a propaganda aponta, né? E é esse o grande problema. O trabalhador de Alvorada, na comparação com o de Porto Alegre, está mais consciente, porque saiu uma pesquisa em Alvorada dizendo que o maior problema da cidade de Alvorada, na opinião das pessoas entrevistadas, é a saúde, 60%. E tu pode ver, a candidata que geriu a saúde nos últimos anos, que é a Neuza Abruzzi, está em último lugar nas pesquisas. Ou seja, é o trabalhador, é o povo alvoradense olhando para a própria realidade na hora de responder a pesquisa eleitoral. Colocou em último lugar a pessoa que causou os maiores problemas da cidade, que hoje é a saúde, né? Então, que o trabalhador de Porto Alegre saiba olhar para o nosso exemplo aqui, o nosso trabalhador está melhor em consciência. Exatamente, entende? É isso, O que tu isso acha é disso? fundamental. Eles estão fora da realidade, né? Eles vivem num outro planeta, pessoal. Eles vivem num outro planeta, totalmente dissociado. Agora, se tu parar para olhar, e aí não precisa ser um expert ou ter uma desenvoltura que nem nós temos para falar, para se comunicar, para e pensa sobre as coisas que eles estão te dizendo. E aí não cai nessa história, por exemplo, tem dois lados. Ou tu é A ou tu é B. Ou tu não quer saber de mais nada. Não, eu não gosto de política, eu não vou votar em ninguém. Isso aí só ajuda eles. Só ajuda quem nos sacaneia. O que Experimenta, mais... experimenta fazer o que eu estou te falando. Vota no cara para ele melhorar as coisas que tu pensa que tem que ser melhoradas. Ah, o cara passou 4 anos lá e não fez isso. Não vota mais nele, meu filho. Por que tu tem que votar nele? Quem é que tá te obrigando a votar nele? Essa é a magia, né, o Júnior, da democracia. Essa é a magia. Porque é o seguinte, ó, se o político, pensa bem comigo, se o político que você bota lá, que você elege, 4 anos ele não fez nada, você troca ele, tira ele, dá uma carta de demissão para ele, você acha que da próxima vez que ele for eleito, ele vai para lá e não vai fazer nada? Vai Não pensar vai, não. 10 vezes. Vai pensar 10 vezes, entendeu? Tem Então, aquele dito popular, né, Vinícius, que políticos e fraldas têm que ser trocados de tempo em tempo pelos mesmos motivos. isso. E o interessante da democracia, e aí eu já vou avançar um pouquinho mais aqui, é por isso, porque, na realidade, mesmo o cara sendo, entendeu? Ah, o cara é um dejeto de extrema-direita, vou dizer, entendeu? Desculpe. Mas o cara é um dejeto de extrema-direita. De repente, o cara tem um filho que não é, um filho que tem uma outra consciência totalmente diferente. Então, essa é a importância da renovação, de tu poder renovar. Eu vou mais além, eu acho que até o processo democrático que nós temos, ele poderia avançar, ele tem que ser mais aperfeiçoado, mais ainda. Por quê? Porque hoje essa extrema-direita, a extrema-direita que eu digo, aquela que quer acabar com as instituições, entendeu?
quer acabar com isso. O Supremo é isso, é aquilo. Claro, tudo bem. O Supremo não é as mil maravilhas, mas também não será as mil maravilhas se ele for todo de extrema-direita, entendeu? Não tem, calma lá, né? Segura um pouquinho, vamos de leve, vamos, em vez de a gente indicar, de repente, os ministros ser eleitos para poder estar lá. Tem alguém que vai, né? Pode ser um colégio, ou pode ser a população, que vai fazer a eleição desses ministros que vão aceder lá. Vai ter uma lista de jurados, de magistrados, de pessoas que entendem de leis, que vão colocar seus nomes à disposição, que daí essa população vai poder indicar para lá. Que hoje tu tem um Congresso que eles reclamam, o Congresso é político. Mas quem é que indica o Congresso? Desculpe, o Supremo. O Supremo é político, mas quem é que indica o Supremo? Os políticos. Né? Tu tem lá gente. E quem é que indica os políticos? Quem é que vota nos políticos? Aí é a coisa, né? Aí que está. Porque agora a gente estava pensando aí, e discutindo sobre essa questão da Prefeitura de Alvorada, dos candidatos que estão se colocando o nome aí para disputar, mas muito mais importante ainda do que isso é quem são os vereadores que vão estar lá também. Isso é muito, muito importante, viu, pessoal? Aliás, esse voto é um voto que você tem que cuidar muito mais ainda do que o voto do prefeito, entendeu? Porque o vereador é o cara que vai estar ali. Qual é o papel do vereador? O papel do vereador é fiscalizar o executivo e propor leis para a cidade. Esse é o papel do vereador. Mas hoje o que acontece? O vereador chega lá, o vereador é do meu partido, vou dar tantos cargos aqui para ele, e o vereador, entendeu? Virou time de futebol, aquilo que a gente estava dizendo agora há pouco, né? Não importa o que o prefeito esteja fazendo, eu vou, bem capaz que eu vou me dispor com o prefeito. Então, muito cuidado, pessoal. A gente precisa de pessoas que tenham caráter, entendeu? Que sejam da nossa classe social. Isso é importante, porque pessoas que entendem o que é tu pegar um ônibus, o que é tu sair para fazer uma compra no supermercado, o que é tu ir no SUS, o que é tu ir numa escola pública. Essas pessoas são bem mais próximas de nós e nós podemos cobrar a elas. Agora, tudo começa aqui. Todos esses hoje que estão lá em Brasília, os cargos, eles começaram quanto vereadores, quanto prefeitos. Então, é muito importante que a gente saiba decidir isso. Fala, Júlio. E saiba analisar também, né? O cara começou como vereador e hoje está lá em Brasília, mas nem como vereador trabalhou, entendeu? A primeira coisa que a população tem que se atentar e se questionar é por que um vereador, por exemplo, em Alvorada, ganha um salário de 15 mil reais por mês e mais privilégios como diárias de hotel, gasolina desmedida, muito, sabe? Se tu for olhar lá as notas de gasolina da Câmara e comparar com a quilometragem rodada dentro de Alvorada, é inacreditável, entendeu? Então, por que se o vereador ele tem que nos representar, nós que andamos de ônibus, nós que estamos aí no posto de saúde, nós que temos o filho na escola pública, se ele está lá colocado por nós para nos representar, por que ele vai ter um salário e um padrão de vida muito diferente do nosso? Ele vai esquecer dessa realidade e vai passar a representar o círculo dele já não vai ser mais o nosso. Então, que os vereadores saibam reconhecer que eles estão representando o pessoal lá da comunidade, e o pessoal lá da comunidade tem um padrão de vida que não condiz com esse que ele quer ter, né? Acho que a primeira coisa que a população deveria exigir é a redução desses altíssimos salários e privilégios dos vereadores, também do prefeito. O prefeito de Alvorada sabe quanto ganha, Vinícius? Ele ganha 24 mil reais por mês. O prefeito de Alvorada. Eu não sou contra o camarada ganhar 24 mil por mês comandando uma cidade como Alvorada, se tiver tudo bem na cidade e a população também tiver num padrão de vida bom. Aí, por mim, ele pode ganhar até mais. Porém, não é o caso. Nós temos pessoas em Alvorada morrendo por falta de remédio,
morrendo por falta de cirurgia, morrendo por falta de atendimento, de exame, né? Morrendo por falta, por doenças fáceis de curar, e o prefeito ganhando 24 mil por mês. Se ele ganhasse metade disso, sobraria 12. Quantas vidas daria para salvar com 12 mil por mês? Não é? Então, eu creio que a nossa população tem que questionar essas coisas, olhar para a própria realidade e também olhar para a realidade daquele que nos representa. Se a realidade daquele que me representa é muito diferente da minha, ele não tem condições de me representar. Ele vai representar o círculo dele, que é outro padrão. Com certeza, né? E é isso, porque eu não condeno, entendeu? Eu não condeno o cara que é rico, diz assim, não, eu sou rico, eu quero aumentar a carga horária do trabalho, diminuir as férias, acabar com esse negócio de hora extra, vai para o banco de horas. Eu não condeno, cara, porque ele está defendendo ele. O problema é nós, trabalhadores, que não defendemos o que a gente quer, entendeu? Mas defender com voto, votando. E isso é muito importante. Veja bem, né, o Júnior? Votar não é a garantia de que a gente está livre do sistema, não. Votar certo é que é a garantia de estar livre do sistema. Entendeu? Não só votar, porque aqui, ó, olha o que o Maduro fez lá na Venezuela agora. Ah, vamos fazer uma votação. Não, pô, só. Ah, ele é um ditador. Não é um ditador, ele fez eleição. O cara está quanto tempo no poder, pessoal? Entendeu? Passou de 2 mandatos, tchau, meu velho. Vai te aposentar, vai fazer outra coisa, deixa a gente em paz, pelo amor de Deus. Entendeu? Mas não, quer que vai para o sítio, vai pescar. Vai para o sítio, vai pescar, vai curtir a vida, vai fazer o que tu quiser. Mas deixa, esquece a gente, passa para outro. Chega. Aí tu tem, onde tu tem os maiores problemas. Aí tu tem o Maduro na Venezuela, e o povo sofrendo com uma riqueza que eles têm de petróleo lá, pessoal. Que era para ele estar assim, ó. Era para ele estar vivendo o primeiro mundo. O que tu imagina primeiro mundo na América Latina. Isso, o que tu imagina de mais próximo desse primeiro mundo hoje da América Latina hoje é o Uruguai. Né? Uruguai, Chile, eu acho, né? Chile eu não cheguei a visitar, mas o Uruguai eu sei que, pô, o Uruguai os caras são danados, são muito pesados, assim. Mas era para os caras estar vivendo uma bonança assim, porque eles não têm, por exemplo, um tamanho continental que nós temos, né, ô Júlio? Os caras são muito menores do que o Brasil e era para eles estar assim, vivendo o paraíso. Mas os caras estão no inferno, entendeu? O cara está lá há quanto tempo, há quantos anos o cara está e não quer largar. Chega. Aí tu tem, então, a Venezuela, aí tu tem um outro doido agora que mandou o embaixador do Brasil se retirar do país, também tem um outro louco aí. Gabriel Ortega. Isso, mandou o Nicarágua. embaixador, sai do país, que eu não quero saber, e tudo. Aí tu tem o Putin lá na Rússia. Há 22 anos, né? 22 anos no poder. Sabe o que é isso, pessoal? 22 anos no poder. O cara, sabe? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Sabe? Às vezes eu fico pensando, o próprio, olha, nada contra, entendeu? Nada contra a pessoa do Melo e tudo, mas o próprio Melo, entendeu? Eu já falei para amigos, falei para pessoas, dizem assim, pelo amor de Deus, se eu sou o Melo, prefeito Melo ali de Porto Alegre, eu chego e digo assim, olha, pessoal, eu fiz a minha parte, eu fui prefeito na maior crise que teve, vou ser julgado historicamente se eu fiz certo ou se eu fui errado, mas eu já cumpri com o meu dever, com a minha obrigação, não sou mais candidato, vou pegar o meu boné, vou para casa, vou descansar. Largar. Tu acha que os caras largam? Não querem largar. Aí o Putin está lá, 22 anos no poder. Aí tu tem um outro também, aquele da China. Quanto tempo o cara está no poder na China? Tu está entendendo? E aí tu tem o nosso exemplo aqui, que é um exemplo nosso, Brasil. Poxa, nós era para também estar lá no primeiro mundo, pessoal. Se a gente pudesse votar como tem que votar.
entendeu? Mas tem que votar mesmo. Imagina, né, os caras, hoje em dia, né, Júlio, eles gostam muito de fazer essa história de seja empreendedor, não quero mais assinar a tua carteira, seja empreendedor, faz um negócio, vai vender, vira empresário. Assim. Legal, tranquilo, muito bom, beleza. Mas, se a gente pegar esse lado que a gente tem, essa coisa que a gente tem de empreendedor, então, que todo mundo tem, que todo mundo quer. O nosso lado de empreendedor, de trabalhador, é sobreviver. Né? Que a gente tiver que trabalhar para sobreviver, nós vamos fazer. Se tiver que sair 6 horas, 5 horas, 4 horas. Tem uma mulher lá no meu serviço, o Júnior, que ela tem que estar lá na Band para limpar às 6 horas da manhã. Sabe o que é isso? 6 horas Sei, da é o manhã. meu horário. 6 horas da manhã ela tem que estar lá na Band para começar a limpeza, limpar tudo, deixar tudo bonitinho para o pessoal começar a chegar ali a partir das 8 horas e tudo, já está tudo mais ou menos limpo, cafezinho pronto, essas coisas tudo feito. Tu acha que alguém pensa na dificuldade? Esse dia eu estava conversando com ela, a mulher me disse que sai 4 horas da manhã para estar lá. Ela é invisível. E aí tu imagina o seguinte, não, hein, ô Júlio? Ela está ganhando um bom salário. Imagina o que eles chamam de bom salário. Então, olha, pessoal, pensa então o Brasil, essas nossas instituições, como uma empresa nossa. Tá? Tu tem uma empresa tua que é chamada Câmara Prefeitura. São empresas tuas, tu que está pagando. O cara está lá e não está te dando lucro, não está te trazendo lucro, não está te trazendo benfeitorias. Vai manter o cara na tua empresa desse jeito? Não, né? Manda embora! Manda embora, cartão vermelho, tchau, acabou a tua vida. Se é nós, trabalhadores, lá no nosso trabalho, sem fazer nada, ganhando salário sem fazer nada, o patrão vai deixar nós? Ou vai mandar embora na hora? Né? Nós temos que aprender a agir como patrões, e nós somos os patrões dos políticos. E aqui em Alvorada, infelizmente, a grande maioria dos políticos, quase todos, não fazem nada. São absolutamente inúteis. E, além de não fazer nada, ainda atrapalham. Por quê? Porque eles votam contra o trabalhador. Tu pode ver na Câmara Municipal ali, sempre que tem algum projeto do governo que é contra os trabalhadores, por exemplo, os educadores sociais, tiveram o salário reduzido. E os vereadores votaram a favor, passou na Câmara. Ou seja, não fazem nada para ajudar, mas para atrapalhar são os primeiros. Né? Então, é uma questão assim de nós olharmos, começar a ver, começar a assistir, pegar a lista de vereadores, aqueles 17 que tem lá, e ver: fulano fez alguma coisa por nós? Não. Ciclano? Não. Beltrano? Não. O outro? Esse aqui fez um pouquinho. Vamos prestar atenção um pouquinho nele. Mas não que a gente esteja aprovando, entendeu? Mas aqueles que nada fizeram, sai fora, dá lugar para outro. Mas por que eles continuam? Porque com esses altos salários, mais os privilégios, mais, quem sabe, corrupção, porque nós vemos aí que Alvorada, volta e meia, a polícia bate em conselho tutelar, em prefeitura, e descobre coisas muito feias, né? Então é mais dinheiro que entra para eles, para chegar na hora da eleição, comprar a eleição. Eles pagam churrasco, eles pagam cesta básica, eles pagam cano para a rua, e eles, através do tráfico de influências, eles vão lá e conseguem o remédio da farmácia, a consulta que tu tá na fila há muito tempo, vão lá e passam na frente. E assim eles vão se perpetuando na Câmara de Vereadores, no poder. E nós a ver navios sempre num mar de problemas. Hein, Júlio? Né? Se tu roubasse, se tu fosse ladrão, comprovado dentro de uma empresa, a empresa ia ficar contigo? Sairia algemado. Sairia algemado. Tá entendendo como e mofava na cadeia. Pelo amor de Deus, então, hoje em dia, pessoal, tu já tem formas que tu pode fazer. Entendeu? Faz algumas coisas. O histórico da pessoa conta quem é a pessoa.
Olha o que eu estou te dizendo. O histórico da pessoa conta quem é a pessoa. Se ela é aquilo durante toda a vida dela, ela não vai mudar em 24 horas. Não vai ser 24 horas. Tornou ela deputado, tornou ela vereador, tornou ela prefeita, tornou ela senador, tornou ela presidente da República. Ela vai mudar. Não, pessoal. Ela pode até piorar astronomicamente. Entendeu? Então, tu pode até fazer uma listinha. Eu, por exemplo, o cara é condenado, não sei o quê. Esse aqui eu nem olho, entendeu? Esse aqui eu não quero nem saber desse cara aqui. E aí tem outra coisa no nosso sistema, Júnior, que é o seguinte, é o segundo turno que eles criaram. Né? O segundo turno e tem essa questão da representatividade também, que a gente não chegou a conversar muito hoje, nós já estamos, olha, pelo amor de Deus, não cheguei nem ainda, não. Mas o segundo turno, no primeiro turno, tu vota naquele que você acha que é o cara que vai fazer, o cara ou a cara, né? Que é a pessoa que vai fazer o que você realmente quer que seja feito. No segundo turno, se a tua pessoa não passou, é aquele que é menos ruim para ti. Não é porque ele, mas eu vou votar no fulano porque ele está na frente da pesquisa. E tá aí. Pesquisa não é o que você pensa. É projeto, né? O primeiro turno tem que ser por projeto, por opção, aquele projeto que mais representa os teus anseios. O segundo turno, aí sim, por exclusão. Eu vou votar nesse porque eu não quero aquele. Isso. Eu vou votar num porque eu não quero o outro. Entendeu? Porque normalmente os que caem no segundo turno são os dois piores. E por que os dois piores, Vinícius? Por que os dois piores caem no segundo turno quase sempre? Porque os dois piores são os que têm mais dinheiro. Né? Tu já percebeu que os políticos que caem no segundo turno normalmente são os mais enrolados em escândalos de corrupção? E isso dá a eles mais dinheiro, e mais dinheiro faz uma campanha mais rica. E uma campanha mais rica, o cidadão que não pesquisa vai lá e vota naquele que aparece mais. E aquele que aparece mais é o cara que investiu mais com o próprio dinheiro daquele cidadão que votou de novo para piorar as coisas. Entendeu? Esse é o grande problema. O segundo turno é por exclusão. Normalmente a gente vota porque não quer o outro. Não verdade. porque gosta daquele. Mas só para a gente já ir encaminhando para o final aqui, Júnior, uma coisa que no fim eu estava falando lá no começo lá e a gente foi por outros caminhos, que é a questão desse movimento, tá entendendo? Porque tu vê, por exemplo, nos Estados Unidos tem dois grandes partidos, os democratas e os republicanos, né? Claro, as pessoas acham que são só os dois. Não, tem outros partidinhos, mas eles nem interferem. Os grandes partidos são Tem democratas. diversos outros partidos. Tem os democratas, os republicanos são os maiores que estão sempre na briga geral. E isso vai acontecendo meio que por todo mundo, porque por todo mundo tu vai tendo essa divisão. E de um tempo para cá, a extrema-direita, quem é a extrema-direita? A gente vai falar, extrema-direita. A extrema-direita, por que extrema-direita? É aquele que não gosta de negro, não gosta dessa história. Não gosta de negro quer dizer, os negros são uma pessoa, né, foram escravizados. Mas eu não escravizei os negros. O que eu tenho a ver com isso? Tá entendendo? Então, não se importam com isso e acham não que se não importa. existe Acha que tu está discriminação. fazendo como é que é mimimi. Já vai para a questão das mulheres também. Não, está fazendo muito mimimi, tem que trabalhar, tem que fazer não sei o quê. Não, qual é a solução para te ficar rico? A solução para te ficar rico é tu trabalhar. Meu pai trabalhou até morrer e não está rico. E olha que eu me aposentei trabalhando. Também não estou rico, né? Então não é só isso, né? Claro que tu tem que trabalhar para ter as tuas coisinhas, mas não é só isso. Então, extrema-direita, e junto com esse pessoal da extrema-direita, tem aqueles que são os nazistas também, né? Aqueles que dizem que o que o Hitler fez não foi uma coisa ruim, que aí eles ficam tangenciando sobre. Não foi Os tão ruim assim. neonazistas. Os neonazistas, né? Junto com essa extrema-direita, que é muito forte nesses países de primeiro mundo, por quê? Porque eles não querem que tenha no Estado, no país deles, pessoas de outras raças, tipo os mexicanos, os latinos,
os brasileiros, né, os negros, eles querem uma raça pura, só os americanos, só os alemãos, só não sei o quê, só uma raça pura. E eles vêm crescendo bastante, por quê? Porque eles viram uma brecha dentro da democracia, dizer, não, mas eu tenho direito de expor a minha ideia. Aquela ideia distorcida, não. Eu também tenho direito de combater essa ideia, né, ô Júlio? Mas aí eles vêm nessa brecha para destruir essas instituições que a gente tem, para acabar com essas instituições, para se perpetuar no poder, como esses outros que eu estava falando se perpetuam no poder. Eles destroem as instituições, né? Acabam com o sistema judiciário, não é acabam, sequestram o sistema judiciário, sequestram as câmaras e os senados e tomam conta e ninguém não tem. Nós estávamos falando do exemplo lá do Putin, o Putin, os candidatos que foram, que se colocaram a cabeça para fora para querer ser contra ele lá, foram presos, morreram, né? Foram presos, foram mortos, não sei mais o que e tudo. É diferente da Venezuela do que o Maduro fez? Não, né? Nada de diferente. O cara lá na China, diz que tinha um outro cara na China que estava a fim de ser, né, o próximo presidente lá e tirar. O cara foi expulso do partido, tiraram ele, entendeu? Então, essa coisa, nós temos que estar atento para isso, entendeu? Porque hoje esses grandes partidos, eles não estão muito preocupados em criar novas lideranças. É só tu ver, por exemplo, o PT, imagina o PT sem o Lula, imagina o Bolsonaro, o partido do PL, sem o Bolsonaro. Entendeu? Eles querem criar essas grandes figuras e eles ficam eternos e querem que através deles seja eternizado essas coisas. Nós temos que produzir novas lideranças e novas lideranças identificadas com o nosso projeto. Qual o nosso projeto? Classe social. A nossa classe social tem que ter ascensão. Para ela ter ascensão, nós temos que ter pessoas que saibam o que a gente passa e que vão estar lá dentro na hora de fazer essas discussões legais e sobre outras coisas, vão estar lá junto para dizer não, para isso, aí não pode acontecer. Vão estar nos representando efetivamente, que é o que hoje não acontece. Então, nós temos que ter muito cuidado na hora que a gente vai votar, porque isso é um momento muito importante e nós temos que ter sempre junto com a gente pessoas identificadas com esses valores que a gente constrói. E os nossos valores, eles são valores que estão ligados a um futuro muito melhor do que esses que eles querem propor para a gente aí. Não é isso, Júnior? É por aí, eu creio que sim. Os nossos valores, os nossos sentimentos, a nossa realidade, o nosso dia a dia, a nossa dificuldade ali no posto de saúde, no hospital, no ônibus lotado, a dificuldade do nosso filho na escola, com a escola depredada muitas vezes, sucateada, é isso que tem que estar lá na urna. Nós temos que expressar toda essa nossa dificuldade, nosso sentimento na urna. Se nós formos esperar pelo sentimento desses camaradas aí que estão lá nadando no dinheiro, dormindo em berço esplêndido, nós não vamos alcançar nada. Eles não têm nenhuma sensibilidade com o sofrimento das pessoas. Estão completamente inertes. A indiferença com o sofrimento da população é muito grande nesse pessoal aí. Então, eles têm que ser trocados, substituídos. E, sinceramente, trocou eles, colocou outro e deu na mesma, troca também. De 4 em 4 anos, o camarada tem que sair. Quando eles verem que o povo está substituindo quem não trabalhou, quem entrar novo vai começar a trabalhar para não ser substituído. Se não trabalhar, que saia também. Acho que é isso aí está no nosso alcance. Votar certo, olhar o histórico do camarada. Aqueles que querem se reeleger, ver se merecem. Isso aí está no nosso alcance e creio que a população aí cada vez mais está alertada para isso, né? A questão do extremismo, a extrema direita que vem tendo as suas chances, né? Teve no Brasil, teve na Argentina e depois voltou para o centro lá e agora está tendo mais uma nova chance para a extrema direita, também não está correspondendo novamente. Nos Estados Unidos teve 4 anos e quer voltar lá o Donald Trump.
Ganhou na Itália. Na França, estava na frente e perdeu, né? Vem tendo suas chances, mas o povo cada vez mais avançando em consciência tem visto que não tem diálogo com o fanatismo, né? Quando o governo é um governo dos fanáticos, não adianta tu ir lá e ter uma queixa, uma reclamação, tu não vai ter diálogo, tu não vai ter nenhuma reciprocidade. O fanatismo não dialoga, ele só ataca. Então o povo tem visto por aí afora, com essas experiências com a extrema-direita, que o fanatismo não é um governo do qual tu possa se queixar democraticamente. Tu vai ser atacado não apenas pelo governo, mas também por quem o defende. O fanatismo não é algo que tenha lucidez para olhar para a própria realidade. O fanatismo é só olhar um semideus e defender ele de forma muito agressiva com quem ousar ter alguma discordância. O povo tem visto isso e está fugindo disso, mas não está indo para a esquerda, porque a esquerda ela perdeu no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem gente que fala em extrema esquerda. Extrema esquerda é o PSTU, a UP e o PCO, entendeu? Ela existe, mas é tão pequena que não tem nenhum vereador no Brasil inteiro. Essa é a extrema esquerda. E essa extrema esquerda é chamada de extrema por ter as suas ideias mais radicalizadas. Presa ao passado também, né? É. Presa ao passado também. Presa ao passado e radicalizadas. Todas as duas, a extrema-direita e a extrema-esquerda, né? Presos ao passado, né? Querendo trazer o passado de novo para hoje. Não, calma lá. Mas a extrema esquerda, ela é radical por quê? Porque ela quer ir na raiz do problema, entendeu? A extrema direita é radical no sentido agressivo da palavra, não no sentido radicial da palavra, entendeu? Então, só que a extrema esquerda, tu não vê ela cometendo racismo, tu não vê ela cometendo misoginia, tu não vê ela atacando uma pessoa ou um povo porque é do sul, ou do nordeste, ou do sudeste, entendeu? A extrema esquerda, ela tem as suas ideias bem ao extremo, mas absolutamente respeitosa, né? A extrema direita não. Ela não tem ideias, mas ela ataca muito. Não tem respeito por nada nem por ninguém, entendeu? Então, só que a extrema esquerda venceu. Por que venceu? Porque o povão tão desiludido com esse centro, esse centrão aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que desiludiu muita gente, fez o quê? Fez com que a agressividade contra essas pessoas, esses partidos, esses projetos, pelos quais as pessoas estão desiludidas, a agressividade faz a pessoa pontuar. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se usa muito isso na política, né? Sim. Então, se a extrema-direita é a principal oposição a tudo que está aí, então vai ter meu voto. Entendeu? Então é a desilusão do povão com o PT que criou o Bolsonaro. É a desilusão do povão com os democratas e até com os republicanos lá nos Estados Unidos que criou o Donald Trump. Não é a concordância com ele. É porque ele combatia aquilo que estava ruim. Entendeu? Mas as experiências não foram muito boas, está lá, tanto nos Estados Unidos quanto em todas as partes do mundo aí. Eles estão ainda ganhando algumas eleições, mas estão perdendo muitas também, perdendo muito espaço. É uma nuvem passageira aí, uma tempestade muito assombrosa e passageira, mas que deixa muitos estragos. Muitos estragos. Basta ver no Brasil as 700 mil mortes por Covid, né? Se tu for fazer o comparativo com outros países que não eram governados pela extrema-direita,
proporcionalmente à população, foi muito menor, entendeu? Então, o estrago é muito grande por onde passa essa tempestade chamada extrema-direita. E o povão deu chance, eles pediram chance, o povo deu, viu o resultado, e aos poucos vai voltando para o mesmo. Infelizmente, Vinícius, nós temos que dizer... Menos ruim. Infelizmente, nós temos que dizer que essas opções para o qual o povo está voltando porque é menos ruim. Exatamente isso. Não é porque o povo acredite. O povo sabe qual é o resultado. Mas o temporal, a tempestade que deixou muitos estragos é pior. Entendeu? Eu acho que é por aí que a gente vai melhorando. Saímos do pior, voltamos para o menos ruim, mas eu acho que daqui para frente é avançar para escalas cada vez menos ruins até chegar até podermos dizer melhor. Entendeu? Isso, poxa. Olha, por quê? Por que isso, né, pessoal? Porque nós temos, muita gente morreu para que a gente pudesse votar, né? Muita gente Muita morreu, gente. foi perseguida, morreu para que a gente pudesse votar. E muita gente existe ainda nesse mundão que não consegue votar, que não pode votar, que não tem o direito dele respeitado. E nós temos. Então, nesse outubro, nós temos que ir lá e dizer qual que é a nossa vontade, colocar a nossa vontade lá na urna. Não é muito difícil, não. E a gente consegue fazer isso. Encaminhando nós para esse finalzinho aí, ô Júnior, qual a mensagem, então, que tu deixaria aí para esses nossos eleitores, então, para esse dia de outubro aí? Como é que deve ser? O que deve inspirar eles nesse momento? Eu acho e trago para a minha vida que nós temos que avançar em consciência. Avançar. Eu acho que consciência não é um destino onde a gente vai chegar um dia e terminou a caminhada. Consciência é um avanço perene, contínuo, né? E que a gente vai até o fim da vida e vão passar o bastão para que o próximo, né, para que as próximas gerações avancem mais ainda em consciência. Para o 6 de outubro, eu acho que dá para apostar num novo ciclo de consciência e de comportamento político. Esse novo ciclo não é só para as classes políticas, é para eles também, mas tem que começar em nós, cidadãos. Nós, cidadãos, que temos que pensar, a partir de agora eu não voto mais em qualquer um, a partir de agora eu não voto mais em papel do chão, juntar o papel do chão para votar, a partir de agora eu não vou mais votar no camarada porque trabalhou comigo, porque é pastor da minha igreja, porque é médico ali no posto. Não, eu quero saber da história da vida do cara e quero saber também qual o histórico político desse sujeito e quais os projetos dele, entendeu? Para ele ter uma chance e aproveitar ou não, porque eu vou estar de olho nele nos próximos 4 anos. Eu acho que sim, um novo ciclo de consciência e de comportamento político tem que começar nas nossas mentes e nos nossos corações. E a partir daí, a gente buscar no interior de si mesmo qual a saída, quais as respostas, é a maneira de a gente ver na própria realidade, no próprio dia a dia, entendeu? E nos seus pares, né? Eu tenho que pensar não só em mim, mas também no camarada que trabalha comigo lá na empresa, naquele que divide a fila do posto de saúde comigo, naquele que está na parada do ônibus ali, muitas vezes atrasado, que a gente vai dormir tarde, acorda muito cedo, né? Que está preocupado com o filho que ficou em casa, que muitas vezes pai e a mãe, para dar uma vida digna para o filho, tem que os dois saírem para trabalhar. Aqui na escola do meu filho, Vinícius, aconteceu uma tragédia essa semana, que foi um menino de 13 anos, que infelizmente a depressão levou ele. E se deve muito a essa nossa vida corrida, né, que a gente está deixando de prestar atenção uns nos outros. É o professor em 3 turnos,
é o pai e a mãe trabalhando o dia inteiro, enfim, o ser humano prestando atenção menos no próximo, né? No seu familiar, no seu amigo, e isso está levando a grandes tragédias. Eu, particularmente, perdi um irmão para depressão. E eu acho que um novo ciclo de comportamento e consciência também é nós pensarmos no próximo, prestar atenção, dar um abraço. E a minha mensagem final é um abraço de Dia dos Pais aí a todos, né? A todos os filhos e pais, e mães solo, que também são pais, né? Deixar esse abraço a todos aí, que seja um domingo abençoado e que a vida, a partir de um novo ciência, ela seja melhor, mais feliz e mais amorosa entre as pessoas. É Por isso aí, aí. Vinícius. Que bom. Olha, para terminar, pessoal, eu gostaria de deixar aqui uma coisinha para você pensar. Que eu sempre falo até para o meu pastor aí, que eu tenho, e através disso a gente conseguiu evoluir muito. Que é, por que Deus deu para a gente um cérebro? Olha, nós somos animais, como outros animais, mas o que diferencia nós desses outros animais é a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de evoluir. Se Deus não quisesse que a gente evoluísse, por que Ele daria para a gente um cérebro? Né? Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente aí hoje em dia, muita gente até poderosa, que gosta de fazer essa história, que eu acho que essa é uma diferenciação do que o Júnior falou, para onde, para o rumo para onde a gente quer ir. O nosso rumo é um rumo sem discriminação, é um rumo de prosperidade para esse trabalhador, é um rumo de respeito para esse trabalhador. Não adianta tu dizer, eu sou pela família e vou estar lá para ter jornadas interruptas no Congresso, para o trabalhador não ter tempo de ver o filho dele, não ter tempo de ver o filho dele crescer, não ter tempo de ver dele, de ter um momento de lazer com a mulher dele. Então, muito cuidado. Vamos pensar. Usa a sua cabeça para pensar. E quem quer, e olha, tem muita gente aí hoje que usa a cabeça para dominar outras cabeças a partir desses dogmas que são criados. Para mim, entendeu? Para eu, Jesus nos ensinou muito. Mas tem gente que quer que a gente esqueça essas coisas. Então, muito cuidado, e que esses Dia dos Pais aí seja um dia de reflexão também, e que lá nesse outubro que a gente vai votar, a gente consiga eleger muito, mas essa é a minha vontade, que a gente consiga eleger muitos, mas muitas pessoas identificadas com a nossa vida, com o nosso sofrimento, e que realmente possam fazer a diferença. Eu tenho certeza, viu, Júnior, que se a gente tivesse, por exemplo, uma Câmara, um Senado, uma legislatura cheia de pessoas, de trabalhadores, de pessoas que são identificadas com a gente, isso aí não seria tão ruim, não. Seria muito, mas muito melhor do que é isso que a gente tem aí hoje. Obrigado, viu, Júnior? Nós voltamos aí outras horas, vamos continuar esse papo aí conforme vai evoluindo esse quadro político, tá bom? Desculpe Tá aí certo. usar o teu tempo aí de sono, de descanso aí com a tua família, mas a Capaz, gente tá. precisava conversar, Temos fazia sempre hora. as ordens. É. Um abraço, Tá amigo. Fica certo, com então. Deus, sempre com Deus. Feliz Dia Abraço. dos Pais para ti, já antecipado aí. Tudo de bom para ti também e para todos. Abração. Até a próxima. Abraço.